Em um antigo manuscrito escondido por séculos nas profundezas de um mosteiro armênio, havia uma anotação esquecida. Nomes, rotas e sinais que pareciam descrever com exatidão a jornada dos magos até Belém. Mas por que esses detalhes foram apagados da tradição oficial? O que havia ali que ameaçava o controle das autoridades religiosas da época? A história que você conhece sobre os magos pode ser apenas a ponta do véu. Há documentos que revelam conexões ocultas com Daniel na Babilônia, segredos preservados no zoroastrismo persa e sinais celestes que ainda hoje desafiam os astrônomos. A verdade, ao que tudo indica, sempre esteve diante de nós. Apenas não queriam que a víssemos. Antes de seguirmos adiante, aproveite para se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma das próximas descobertas que iluminam histórias que o tempo tentou apagar. A imagem popular dos magos como reis montados em camelos, com coroas douradas e nomes fixos, é mais fruto de tradições posteriores do que de relatos bíblicos. O Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1, menciona apenas que vieram magos do Oriente, sem detalhar seus nomes, número ou origem exata. A palavra magos vem do termo grego magoi, que no contexto persa e babilônico designava uma classe de sacerdotes, astrônomos e conselheiros reais. Eram homens altamente instruídos, estudiosos de estrelas, textos sagrados e ciências antigas. Sua busca por um rei recém-nascido não foi uma aventura impulsiva, mas sim uma missão carregada de significado espiritual e histórico, resultado de séculos de expectativa messiânica. Eles não estavam curiosos, estavam convictos. A ausência de detalhes específicos sobre os magos no relato bíblico parece intencional. Desde os primeiros séculos da era cristã, líderes da igreja buscaram interpretar o simbolismo de sua visita, mas raramente se aprofundaram em suas verdadeiras identidades. Um dos motivos pode estar na tentativa de centralizar a narrativa no menino Jesus, e não nos visitantes. Outro fator possível é o risco de sincretismo religioso, já que os magos vinham de uma cultura com elementos pagãos e esotéricos. Preservar o foco na soberania de Deus era essencial. No entanto, a Bíblia deixa pistas valiosas que, quando unidas a registros históricos e tradições orientais, nos permitem reconstruir parte da verdadeira jornada desses homens. Muitos estudiosos defendem que esses magos eram descendentes espirituais ou mesmo acadêmicos da linhagem de Daniel, que no 6º século antes de Cristo foi estabelecido como chefe dos magos na Babilônia. A sabedoria de Daniel, registrada no livro que leva seu nome, influenciou gerações de estudiosos orientais. É plausível que profecias como a de Daniel, capítulo 9, versículo 25, tenham sido preservadas e estudadas por esses sábios. Eles não apenas leram os céus, mas também os textos proféticos. Suas ações não foram impulsionadas apenas por um fenômeno astronômico, mas pela compreensão de que estavam diante do cumprimento de uma antiga promessa. Essa identidade mais profunda dos magos foi, em grande parte, ofuscada por tradições ocidentais posteriores que os tornaram reis, talvez para ampliar o impacto da cena da adoração. Os nomes Gaspar, Melquior e Baltazar, por exemplo, surgem apenas no século VI, num manuscrito latino apócrifo. Essa tradição foi reforçada por encenações litúrgicas e pela iconografia medieval, que buscava representar todas as etnias do mundo conhecido, simbolizando que todas as nações viriam adorar o Cristo. Embora poderosa em sua intenção teológica, essa narrativa desviou o foco da busca genuína de homens sábios que interpretaram os sinais divinos com reverência e submissão. Compreender quem realmente eram esses magos é uma jornada que nos leva além das lendas, até a intersecção entre fé, ciência antiga e profecia.
Eles não foram apenas coadjuvantes no nascimento de Jesus, mas personagens que desafiam a lógica religiosa do seu tempo, mostrando que Deus se revela até mesmo fora dos limites de Israel. Seus passos revelam o caminho de homens que não se acomodaram em teorias, mas se lançaram à busca do Deus encarnado, motivados por convicções profundas e revelações celestiais. Séculos antes da jornada dos magos a Belém, o profeta Daniel havia sido nomeado pelo rei Nabucodonosor como chefe dos magos, encantadores e astrólogos da Babilônia, conforme descrito em Daniel, capítulo 2, versículo 48. Sua elevação a essa posição estratégica não foi por acaso. Daniel não apenas interpretava sonhos com precisão sobrenatural, mas também carregava consigo o conhecimento profético que impactaria gerações futuras. Seu testemunho deixou raízes profundas entre os sábios do Oriente, criando uma linhagem de estudiosos que preservaram seus ensinamentos e esperavam o cumprimento de promessas messiânicas. É bastante provável que os magos que visitaram Jesus estivessem inseridos nessa tradição daniélica. Eles não eram apenas observadores das estrelas, mas conhecedores de antigas profecias. Ao longo dos séculos, dentro dos círculos acadêmicos da Babilônia e da Pérsia, desenvolveram-se escolas de sabedoria que combinavam astronomia, matemática, medicina e espiritualidade. Daniel, com sua fidelidade a Deus e profundo discernimento, deixou um legado de reverência ao Deus de Israel, influenciando a forma como muitos interpretaram os sinais celestes e eventos históricos. É neste cenário que encontramos os magos, como herdeiros de uma promessa viva, sustentada pela memória de um profeta exilado. A cultura babilônica era obcecada por sinais e presságios. As estrelas eram vistas como mensagens divinas e os movimentos celestes interpretados como comunicações dos deuses. Mas Daniel, ao revelar que o verdadeiro Deus é quem revela mistérios, conforme Daniel capítulo 2, versículo 22, confrontou essa mentalidade e redirecionou a busca espiritual dos sábios orientais para um Deus pessoal e soberano. Os magos que partiram em busca do rei dos judeus não seguiam apenas uma estrela, mas também a luz da revelação profética que havia sido preservada secretamente em sua cultura. Além disso, os registros históricos apontam que os magos possuíam grande influência política nos impérios orientais. Em muitas ocasiões, eles eram responsáveis pela unção de reis, aconselhamento de imperadores e decisões espirituais de Estado. Esse papel torna ainda mais significativa a sua viagem até Belém. Homens de autoridade e sabedoria se prostrando diante de um bebê em uma casa humilde, reconhecendo sua realeza não com base em aparências, mas em revelação divina. Isso não era comum, nem simbólico. Era revolucionário. Por trás do silêncio bíblico sobre essa conexão, há um fio invisível que liga Daniel aos magos, da Babilônia a Belém. Essa teia histórica e espiritual revela que Deus não atua apenas dentro das fronteiras de Israel, mas planta sementes de revelação onde menos se espera. A jornada dos magos é uma colheita desse plantio silencioso, feito por um profeta que ousou ser fiel mesmo em terra estranha, e cuja voz ecoou por gerações até encontrar sua resposta diante do Cristo recém-nascido. A estrela que guiou os magos tem fascinado estudiosos, teólogos e astrônomos por mais de 2000 anos. No Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 2, os magos declaram ter visto a estrela no Oriente e que vieram para adorar o Rei dos Judeus. Esse breve versículo gerou inúmeras teorias ao longo da história. Teria sido um cometa, uma conjunção planetária, um milagre sobrenatural que desafiava as leis da natureza? A verdade é que a Bíblia não fornece uma explicação detalhada, mas o contexto nos permite enxergar mais do que uma luz no céu.
vemos uma mensagem pessoal de Deus a homens que sabiam interpretá-la. Entre os fenômenos astronômicos mais debatidos está a conjunção entre Júpiter e Saturno, ocorrida por volta do ano 7 a.C., visível na região da Mesopotâmia. Essa junção específica era carregada de simbolismo nos círculos astrológicos antigos. Júpiter era associado à realeza e Saturno ao povo judeu. Quando esses dois corpos celestes se alinharam na constelação de Peixes, outro símbolo relacionado a Israel, muitos acreditam que os magos tenham interpretado esse evento como o nascimento de um grande rei judeu. Se isso de fato ocorreu, demonstra como Deus pode usar os próprios códigos culturais e científicos de uma civilização para anunciar seus planos. Mas a narrativa bíblica vai além de um evento celeste comum. A estrela não apenas foi vista no céu, como também ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre o lugar onde estava o menino. Segundo Mateus, capítulo 2, versículo 9. Isso sugere uma intervenção sobrenatural, algo mais do que um astro fixo ou fenômeno previsível. Estamos diante de um sinal divino que transcende explicações racionais. No entanto, é importante notar que Deus usou uma linguagem que aqueles homens compreendiam. A astronomia era seu campo de estudo e o céu, seu livro de revelações. Eles sabiam decifrar os sinais e seguiram com fé. O mais impressionante é que essa estrela não apareceu aos líderes religiosos de Jerusalém, nem aos escribas e sacerdotes, mas a homens estrangeiros, considerados gentios. O céu proclamava a chegada do Salvador, mas apenas quem tinha olhos treinados e coração atento percebeu. Essa estrela era mais do que um ponto luminoso, era um convite, um chamado à adoração, um marco profético de que algo grandioso estava acontecendo na Terra. Ela apontava não apenas para uma localização geográfica, mas para uma transformação espiritual que alcançaria todas as nações. Essa estrela continua sendo até hoje um mistério envolvente. Mas mais do que explicar sua natureza física, o que realmente importa é compreender sua função espiritual. Ela guiou buscadores sinceros até a presença do Messias. Foi a confirmação de que, mesmo em tempos de silêncio profético, Deus fala aos que o buscam com humildade e discernimento. A estrela que brilha em Belém é a lembrança de que nenhuma distância, cultura ou limite humano impede a revelação divina àqueles que têm olhos para ver e disposição para seguir. Deseja que eu continue com os próximos 3 subtemas? A escolha dos presentes, levados pelos magos, revela mais do que generosidade ou exotismo. Carrega um profundo simbolismo espiritual e profético. Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 11, os magos abriram seus tesouros e ofereceram ao menino ouro, incenso e mirra. Cada um desses elementos era altamente valioso, não apenas financeiramente, mas no contexto da adoração, da realeza e da preparação para o sacrifício. Os magos não apenas reconheceram a identidade de Jesus como rei, mas também a missão que ele cumpriria, algo que poucos em Israel compreendiam naquele momento. O ouro representava realeza e dignidade, era o presente reservado para reis e usado frequentemente em utensílios sagrados do templo. Ao oferecer ouro, os magos estavam reconhecendo que o menino diante deles não era um líder comum, mas alguém com autoridade divina. Esse ato indicava que, apesar da simplicidade do local onde Jesus estava, ali nascia o verdadeiro Rei dos Reis. Em meio à pobreza de Belém, o ouro colocava em evidência a majestade celestial que o cercava. Era uma proclamação silenciosa, mas poderosa. Aquele bebê era digno de honra real, mesmo antes de qualquer trono humano. O incenso, por sua vez, tinha uso litúrgico. Era utilizado no templo como parte das ofertas a Deus, simbolizando a oração dos santos subindo aos céus.
Sua presença como presente ao menino Jesus apontava para sua natureza divina. O incenso era um reconhecimento de que ali estava alguém mais do que humano. Era Deus encarnado, digno de adoração e reverência. O aroma do incenso, ao preencher o ambiente, representava também a santidade e pureza da presença de Cristo, como se os magos, ao oferecê-lo, declarassem: reconhecemos o Deus vivo entre nós. Já a mirra trazia um contraste inquietante. Era uma substância aromática, utilizada em embalsamamentos, preparação de corpos para sepultamento e também em ungüentos medicinais. Ao entregar mirra, os magos profetizavam, ainda que inconscientemente, sobre o sofrimento e a morte que aquele menino enfrentaria no futuro. Era um presente que falava de dor e sacrifício. Em meio à celebração de um nascimento, a mirra era um sinal sombrio de que a redenção viria por meio da cruz. Ela apontava para o Cordeiro que seria imolado, aquele que veio ao mundo para morrer pela salvação de muitos. Esses 3 presentes, portanto, não foram aleatórios. Representavam a totalidade da missão de Jesus: Rei, ouro, Deus, incenso e Salvador sofredor, mirra. Os magos, guiados por sabedoria espiritual e discernimento divino, revelaram através desses presentes o mistério do Evangelho. Em suas mãos estavam símbolos de um reino eterno, de um Deus acessível e de uma redenção já anunciada. Aquilo que os líderes de Israel não discerniram, estrangeiros vindos do Oriente entenderam profundamente. Cada elemento ofertado fala até hoje àqueles que se aproximam de Jesus. O ouro nos convida a reconhecer sua autoridade sobre nossas vidas. O incenso nos lembra de adorá-lo em espírito e em verdade. A mirra nos desafia a não esquecer o preço pago por nossa redenção. Os presentes dos magos continuam sendo um espelho para nossa fé, o que temos oferecido ao Rei que nasceu. O Evangelho de Mateus é o único entre os 4 evangelhos que registra a visita dos magos. E ainda assim o faz de forma surpreendentemente breve. Ele não menciona nomes, quantidade ou detalhes pessoais, apenas que magos do Oriente chegaram a Jerusalém buscando o Rei dos Judeus. Esse silêncio proposital levanta uma pergunta instigante: por que a Escritura se omite quanto a dados que a tradição posterior julgou tão importantes? A resposta pode estar no propósito teológico do texto e no foco que o Espírito Santo queria preservar. É natural que, ao longo dos séculos, a imaginação popular tenha tentado preencher as lacunas. Na tradição ocidental, fixou-se o número 3, por conta dos 3 presentes oferecidos. No entanto, o texto não afirma em nenhum momento que eram apenas 3 visitantes. Algumas tradições orientais falam em 12 magos. Outras mencionam que vinham com grandes comitivas e guarda-costas, dada a periculosidade da viagem e a importância da missão. A verdade é que o número exato permanece desconhecido, e talvez essa ausência seja intencional, pois o objetivo não era exaltar os homens, mas revelar o reconhecimento universal do Messias. Os nomes atribuídos aos magos, Gaspar, Melquior e Baltazar, aparecem pela primeira vez em textos cristãos do século VI e ganharam força com as representações artísticas medievais. Cada nome foi associado a diferentes regiões do mundo conhecido, como forma de simbolizar a diversidade étnica das nações que se curvariam diante de Cristo. Ainda que essas figuras tenham grande valor simbólico, historicamente elas carecem de base bíblica. O risco é que, ao personalizar demais os magos, acabemos transformando sua jornada espiritual em folclore, desviando a atenção da essência da mensagem. A escolha de manter os magos no anonimato literário é coerente com outras passagens da Bíblia onde o foco recai sobre a ação de Deus e não sobre os protagonistas humanos.
O anonimato reforça a universalidade do chamado. Eles representam todos os povos, todas as culturas, todos os que, mesmo de longe, têm sede da verdade. São o retrato daqueles que não pertencem ao povo escolhido por sangue, mas que, guiados por revelação divina, chegam a reconhecer e adorar o Salvador. Esse silêncio das Escrituras nos convida a um exercício de foco e humildade. E mensagem central não está em saber quantos foram, de onde vieram ou como se chamavam. Está na fé que demonstraram, na reverência que expressaram e na coragem que tiveram ao desafiar poderes políticos e cruzar fronteiras espirituais. Não é sobre os nomes dos magos, mas sobre o nome diante do qual eles se ajoelharam. Esse detalhe, por si só, diz tudo o que precisamos saber. A viagem dos magos não foi apenas longa. Foi perigosa, desgastante e repleta de obstáculos. Vindos do Oriente, possivelmente da região da Pérsia ou da Babilônia, esses homens precisaram atravessar desertos escaldantes, regiões instáveis e territórios vigiados por impérios rivais. O trajeto de centenas, talvez milhares de quilômetros, exigia preparação logística, coragem e, acima de tudo, convicção. Não era uma viagem de curiosidade, mas de adoração. Eles sabiam que buscavam algo, ou alguém, muito maior do que tudo o que já haviam conhecido. No coração da travessia estava uma fé que não recuava diante de dificuldades. Segundo Mateus capítulo 2, versículo 8, os magos chegaram a Jerusalém e, ao serem informados sobre o nascimento em Belém, continuaram seu caminho. Isso nos mostra que, mesmo após a longa jornada inicial, eles ainda se submeteram à direção divina, não parando enquanto não encontrassem o menino. Não foram guiados apenas por mapas, mas por sinais e revelações. O céu indicou o caminho, mas foi o coração cheio de fé que os sustentou. Cada passo que davam pelo deserto era movido por uma certeza interior de que Deus estava conduzindo sua missão. É possível que tenham enfrentado ameaças de bandidos, intempéries e escassez de recursos durante a viagem. A tradição oriental afirma que essa jornada pode ter durado meses, ou até mais de um ano. Viajar com presentes valiosos como ouro, incenso e mirra os tornava alvos fáceis. Isso indica que eles não apenas estavam dispostos a oferecer algo precioso, mas a arriscar tudo por causa daquele que consideravam digno. Sua fé não era teórica, mas ativa. Era uma fé que movia homens de posição e sabedoria a uma rendição prática. A travessia de fronteiras também exigia contato com autoridades políticas e culturais diversas. Ao entrar em Jerusalém, os magos causaram alvoroço entre os líderes religiosos e o rei Herodes, que se perturbou com a notícia. Isso mostra que a presença deles não passou despercebida. Não foram visitantes comuns. Sua chegada carregava o peso de uma proclamação. O verdadeiro rei havia nascido. A viagem, portanto, não apenas culminava na adoração, mas também denunciava os falsos poderes que se sentiam ameaçados por essa revelação. Essa jornada épica dos magos ecoa a trajetória de muitos que, ao longo da história, têm buscado a Deus com sinceridade. Nem sempre o caminho é claro, nem sempre é fácil, mas há algo em comum. Quando se decide seguir a luz, mesmo em meio à escuridão, a verdade se revela. A caminhada dos magos é um lembrete de que o caminho até Cristo é muitas vezes marcado por desafios, mas sempre recompensado com a glória de sua presença. Deseja que eu continue com os próximos 3 subtemas. Ao ouvir que magos do Oriente buscavam o rei dos judeus que havia nascido, Herodes ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, como relata Mateus capítulo 2, versículo 3. A inquietação não foi apenas emocional. Tratava-se de uma ameaça direta à sua autoridade. Herodes era conhecido por sua paranoia e crueldade. Qualquer indício de rivalidade era tratado com extrema violência.
inclusive entre seus próprios familiares. A chegada dos magos não foi recebida como curiosidade ou oportunidade espiritual, mas como um risco político inaceitável. Ele viu naquele anúncio uma faísca capaz de incendiar sua frágil legitimidade. Em uma tentativa dissimulada de eliminar a ameaça antes que se tornasse pública, Herodes convocou os magos em segredo. Fingindo interesse em adorar o recém-nascido, pediu-lhes que, ao encontrá-lo, retornassem com informações precisas sobre sua localização. Essa atitude, descrita em Mateus capítulo 2, versículo 8, era parte de sua estratégia: usar a boa-fé dos visitantes como ferramenta de espionagem. Herodes esperava que os magos, por desconhecerem as intrigas de Jerusalém, fossem facilmente manipuláveis. Ele subestimou não apenas sua sabedoria, mas também a intervenção divina que os acompanhava. De fato, a resposta de Deus à astúcia de Herodes foi direta. Após encontrarem o menino e o adorarem, os magos foram avisados em sonho para não retornarem ao rei. Essa orientação sobrenatural, registrada em Mateus, capítulo 2, versículo 12, revela que Deus não apenas os guiou até o Messias, mas também os protegeu da armadilha política. Herodes, que achava estar no controle, foi ignorado por homens estrangeiros que escolhiam obedecer a uma voz vinda dos céus. O rei da Judéia foi, assim, frustrado por um ato de desobediência justa, uma escolha de fidelidade à revelação divina e não aos esquemas humanos. O contraste entre Herodes e os magos é gritante. Enquanto o primeiro usava disfarces para esconder sua crueldade, os segundos se expunham em sua busca sincera por adoração. Herodes simboliza o espírito do mundo que teme perder o controle diante do verdadeiro rei. Os magos representam os que estão dispostos a romper com sistemas opressores para seguir a verdade, mesmo que isso implique confronto com figuras de poder. Herodes queria matar o Cristo, os magos adorá-lo. Um buscava preservar o próprio trono, os outros se prostraram diante de um trono eterno. Essa parte da narrativa é um alerta poderoso para qualquer época. Nem todos que falam em adorar estão de fato interessados em se render. Há muitos que, como Herodes, usam a linguagem da fé para mascarar ambições pessoais. Mas Deus, em sua soberania, frustra os planos ocultos e preserva aqueles que o buscam em espírito e verdade. Os magos retornaram por outro caminho, não apenas geográfico, mas espiritual, e deixaram Herodes entregue à própria escuridão. Desde os tempos antigos, Deus usou os sonhos como meio de comunicação com seu povo. No Antigo Testamento, patriarcas, profetas e até reis estrangeiros receberam instruções, advertências e revelações enquanto dormiam. A tradição dos magos, profundamente conectada à interpretação de sonhos, remonta a esse contexto espiritual. Não é por acaso que, ao final de sua visita ao menino Jesus, tenham sido avisados em sonho para não retornarem a Herodes, como está registrado em Mateus capítulo 2, versículo 12. A linguagem do sonho era familiar a eles, e ali, mais uma vez, Deus se manifestava de forma pessoal e poderosa. Esse sonho não era fruto de imaginação ou do cansaço da viagem. Era uma intervenção divina clara, direcionando os passos daqueles homens sábios em um momento crucial. Deus poderia ter simplesmente impedido Herodes de agir, mas preferiu usar a sensibilidade espiritual dos magos para protegê-los e, ao mesmo tempo, preservar o plano messiânico. É interessante notar que esses homens, estrangeiros e fora da aliança mosaica, estavam abertos à voz de Deus ao ponto de obedecerem prontamente. Eles não questionaram o sonho, simplesmente mudaram o rumo e desapareceram da narrativa, como personagens que cumprem seu papel e saem de cena com honra. O uso dos sonhos também sinaliza uma continuidade com o modo como Deus falou a José, esposo de Maria.
Em Mateus, capítulo 2, versículo 13, José também recebe um sonho, desta vez com instruções para fugir para o Egito com Maria e o menino. Há, portanto, uma sequência de revelações que acontecem de forma sobrenatural, mas não desconectadas da ação prática. Os sonhos não são apenas visões passivas, eles geram respostas concretas, mudanças de rota, decisões imediatas. É uma espiritualidade ativa, onde a fé se move na direção da obediência, mesmo sem todas as explicações. Para os magos, esse sonho foi a conclusão de uma jornada espiritual intensa. Eles vieram guiados por uma estrela e retornaram guiados por uma voz celestial. Começaram sua busca com os olhos voltados para o céu, terminaram com os ouvidos atentos à revelação de Deus. Isso mostra um amadurecimento espiritual. Não dependiam mais apenas dos sinais visíveis, mas estavam agora sensíveis à direção interior do espírito. Foram transformados pela experiência, e talvez esse seja o maior testemunho deixado por sua jornada. Não voltaram da mesma forma que vieram. Em tempos de tanto ruído, a história dos magos nos desafia a redescobrir o valor do silêncio, da escuta e da sensibilidade ao que Deus fala. Os sonhos, quando alinhados à vontade divina, tornam-se bússolas espirituais poderosas. E como nos ensinam esses homens sábios, não importa de onde viemos ou o que já sabemos. Quando Deus fala, o melhor caminho é obedecer sem hesitar, mesmo que isso signifique desaparecer da cena e seguir por outra estrada. Os magos chegaram a Jerusalém com uma pergunta direta: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Essa simples frase, registrada em Mateus capítulo 2, versículo 2, expôs um esquecimento doloroso por parte do povo de Israel. Enquanto estrangeiros atravessavam desertos para buscar o Messias, os líderes religiosos locais viviam como se a promessa tivesse sido arquivada. Herodes precisou consultar os escribas e sacerdotes para descobrir onde o Cristo deveria nascer, e a resposta veio com naturalidade: em Belém da Judéia. Eles conheciam a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, mas não se moveram um passo sequer para verificar se ela havia se cumprido. Esse contraste é perturbador. Aqueles que tinham as Escrituras em mãos se mostraram apáticos. Os que vinham de longe, movidos por revelações fragmentadas e sinais celestes, demonstraram mais zelo e discernimento espiritual. Isso mostra que conhecimento teológico sem paixão por Deus pode se tornar um peso morto. Os magos, por outro lado, viam nas profecias não apenas textos antigos, mas convites vivos à ação. Eles tratavam as promessas com reverência, como mapas sagrados, apontando para um destino real. Não estavam interessados em teoria, mas na pessoa por trás da profecia. É possível que eles tivessem acesso às profecias de Balaão, um profeta gentil que declarou em Números capítulo 24, versículo 17. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Essa menção a uma estrela pode ter sido uma das chaves para o entendimento dos magos. A profecia, registrada durante a peregrinação do povo no deserto, ficou esquecida por Israel, mas foi lembrada por estudiosos de outras terras. Isso revela que Deus, em sua soberania, preserva suas promessas mesmo quando seu próprio povo as negligencia. Essa conexão entre os magos e as antigas profecias mostra como a fidelidade de Deus transcende fronteiras culturais e religiosas. Mesmo quando Israel dorme espiritualmente, o céu continua pregando. Mesmo quando os sacerdotes se acomodam, estrangeiros se levantam para buscar a verdade. A visita dos magos é um lembrete de que Deus não depende da fidelidade de um povo para cumprir seus planos. Ele levanta buscadores onde menos esperamos e revela seu Filho àqueles que estão dispostos a se mover com fé. O silêncio dos líderes judeus diante da visita dos magos grita até hoje como um alerta.
É possível estar próximo da verdade e ainda assim ignorá-la. É possível conhecer as Escrituras e não reconhecer o Cristo. Mas também é possível, mesmo de longe, ouvir o chamado divino, seguir os sinais e se encontrar com o Salvador. O que determina isso não é a geografia, nem a tradição religiosa. É o coração que busca com sinceridade e se move com humildade. Deseja que eu continue com os próximos 3 subtemas? A presença dos magos na narrativa do nascimento de Jesus é, ao mesmo tempo, um ato histórico e um gesto profético de grande profundidade. Enquanto o povo judeu esperava o Messias com base em promessas milenares, foram estrangeiros, gentios vindos de terras distantes, que se prostraram primeiro diante dele. O Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 11, registra que, ao entrarem na casa, os magos viram o menino com Maria, sua mãe, e o adoraram. Não pediram sinais, não exigiram provas, não hesitaram. Aquela adoração espontânea e reverente simboliza a futura inclusão das nações na aliança de Deus, antecipando o que Paulo afirmaria séculos depois, em Romanos capítulo 15, versículo 12. Os gentios esperarão nele. O gesto dos magos era mais do que uma homenagem. Era uma declaração teológica viva. O Cristo não veio apenas para Israel, mas para todas as nações. Esse momento marca a quebra de um paradigma religioso. Até então, os gentios eram vistos como distantes, alheios à promessa, impuros. Mas ali, no momento mais íntimo do nascimento do Salvador, são estrangeiros que se ajoelham e entregam seus tesouros. Isso é um prenúncio do Evangelho que será anunciado até os confins da terra, como Jesus declara em Atos capítulo 1, versículo 8. A visita dos magos não é um detalhe decorativo, é um anúncio escandaloso de que a graça de Deus está se estendendo muito além das fronteiras de Israel. Em um contexto onde os judeus esperavam um libertador político, o gesto dos magos aponta para uma dimensão espiritual que muitos em Jerusalém não estavam preparados para aceitar. Eles não vieram buscar um líder militar, mas reconheceram um rei espiritual. A adoração não foi motivada por alianças políticas, mas por discernimento do céu. E isso nos ensina algo essencial. A verdadeira adoração ultrapassa rótulos, tradições e linhagens. Ela nasce do coração que reconhece a glória, ainda que envolta em simplicidade. A simbologia dessa visita se entrelaça com outras manifestações de inclusão que se tornam centrais no ministério de Jesus. Ele conversa com samaritanos, cura filhos de romanos, exalta a fé de estrangeiros e, ao final de sua missão, envia seus discípulos a todas as nações. O que começa com os magos se amplia ao longo de todo o Novo Testamento, culminando com uma multidão de todas as tribos, línguas e povos diante do trono, como João descreve em Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Aquela pequena cena em Belém é, portanto, uma semente de um reino que não conhece limites culturais ou geográficos. A visita dos magos deve ser lembrada não apenas como um fato curioso, mas como uma proclamação silenciosa, porém poderosa, de que Deus não está preso a categorias humanas. Ele revela seu Filho a quem quiser, da forma que quiser, e responde com graça aos que o buscam com sinceridade. O rei nasceu em Belém, mas sua realeza é universal. Os magos reconheceram isso e foram os primeiros frutos de uma colheita que continua até hoje, onde quer que corações dispostos se abram para adorar o Salvador. O nascimento de Jesus ocorreu em um cenário político altamente instável. Herodes, conhecido por sua tirania e instabilidade emocional, governava sob a proteção do Império Romano, mas com medo constante de conspirações. Nesse contexto, a chegada dos magos e sua pergunta direta: "Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer?" foi um terremoto político.
Como registrado em Mateus capítulo 2, versículo 2, essa pergunta mexeu com as estruturas do poder local. Herodes, já desconfiado de tudo e de todos, viu ali uma ameaça concreta. A simples menção de outro rei foi suficiente para desencadear paranoia e planos de assassinato. Os magos não estavam fazendo um protesto político, mas suas ações tinham implicações sérias. Em uma cultura onde qualquer disputa de poder era tratada com sangue, anunciar o nascimento de um novo rei era quase uma declaração de guerra. Ainda mais quando tal anúncio vinha acompanhado de sinais celestes, visita internacional e adoração. O impacto foi tamanho que Herodes convocou os líderes religiosos, manipulou os visitantes e, quando frustrado, mandou matar todos os meninos de até 2 anos em Belém, como está escrito em Mateus capítulo 2, versículo 16. A visita dos magos foi o estopim de um massacre. Tamanha era a força política de sua mensagem. Mas o que torna esse momento ainda mais significativo é o contraste entre o poder terreno e o poder celestial. Herodes, com toda a sua força, soldados e influência, não conseguiu sequer encontrar o menino. Já os magos, vindos de longe, guiados por uma estrela e uma palavra profética, chegaram até ele e o adoraram. Essa inversão de expectativa revela o tipo de reino que Jesus inaugurava. Não baseado na força militar, mas na soberania de Deus e na rendição voluntária dos corações. A visita dos magos escancarou a fraqueza de Herodes, mostrando que o verdadeiro poder não está no trono que oprime, mas na presença que transforma. Esse episódio também nos ensina sobre os perigos de tentar controlar os planos de Deus. Herodes tentou manipular os magos, distorcer a profecia e destruir o Messias, mas falhou em cada tentativa. Sua reação violenta apenas acelerou o cumprimento das Escrituras e revelou a natureza do conflito espiritual que envolvia o nascimento de Jesus. O rei da Judéia, símbolo de um sistema opressor, entrou em rota de colisão com o rei do céu e perdeu. Herodes morreu e seu reinado foi esquecido. Jesus, o menino ameaçado, se tornou o nome acima de todo nome, como Paulo declara em Filipenses capítulo 2, versículo 9. A visita dos magos, portanto, teve um efeito que foi além do espiritual. Ela balançou o cenário político da época e desmascarou o medo dos poderosos diante da verdade divina. Ao se prostrarem diante de Jesus, os magos não apenas adoraram, fizeram uma escolha de lealdade. Escolheram um reino que não se impõe pela espada, mas pelo Espírito. E isso ainda hoje continua sendo uma provocação aos reinos deste mundo. Que tipo de rei nós estamos dispostos a reconhecer e seguir? O drama da fuga para o Egito é um dos momentos mais intensos e significativos da infância de Jesus. Logo após a visita dos magos, José é avisado em sonho que Herodes busca matar o menino e deve fugir com Maria e o filho para o Egito. Essa ordem divina, registrada em Mateus capítulo 2, versículo 13, salva a vida do Salvador. O que nem sempre é percebido é como os magos, mesmo sem saber, tiveram um papel crucial nesse episódio. Sua decisão de não voltar a Herodes acelerou o plano maligno do rei, mas também deu o tempo necessário para que a Sagrada Família partisse em segurança. A recusa dos magos em retornar a Jerusalém frustrou Herodes, como descrito em Mateus capítulo 2, versículo 12. Esse intervalo entre a visita dos magos e a ordem de Herodes permitiu que Deus agisse com precisão. Foi nesse curto espaço de tempo que José recebeu o sonho e saiu da cidade com Maria e o menino. Os magos, ao obedecerem ao sonho divino, não apenas evitaram serem cúmplices de um assassinato, mas tornaram-se parte do mecanismo de proteção do plano messiânico. Sem levantar espadas ou enfrentar o rei, sua simples obediência impediu uma tragédia maior naquele momento. A fuga para o Egito também tem uma dimensão profética.
Em Oséias, capítulo 11, versículo 1, está escrito: "Do Egito chamei o meu filho." Ao levar Jesus para aquele território estrangeiro, Deus não estava apenas protegendo-o fisicamente, mas cumprindo mais uma profecia. O Egito, que fora símbolo de opressão no passado, agora se tornava abrigo. A história se inverte. O local da escravidão de Israel se torna o refúgio do Salvador. Essa inversão aponta para um Deus que redime até os cenários mais improváveis e transforma territórios hostis em lugares de segurança. O silêncio da Bíblia sobre os detalhes dessa estadia no Egito é um convite à reflexão. Imaginemos a humildade de José e Maria, vivendo como refugiados em uma terra estranha, cuidando de um filho que é, ao mesmo tempo, Deus encarnado e bebê indefeso. Essa experiência mostra o lado humano da encarnação. Jesus não apenas nasceu entre os pobres, mas também conheceu a fuga, a perseguição e a vida fora de seu país. Aquele que viria a libertar o mundo começou sua jornada sendo protegido por mãos humanas, sustentado por sonhos e guiado por obediência. Ao pensarmos no papel dos magos nesse episódio, percebemos que a fidelidade aos pequenos detalhes da direção divina pode ter consequências eternas. Eles não enfrentaram Herodes diretamente, mas ouviram a voz de Deus e mudaram seu caminho. E por causa disso, a história do mundo mudou. Às vezes, a maior contribuição espiritual não está no confronto direto, mas na sensibilidade de ouvir e obedecer, mesmo que isso signifique apenas tomar outro caminho. Deseja que eu continue com os próximos 3 subtemas? Embora a Bíblia forneça informações essenciais e suficientes para compreendermos a visita dos magos, existem também registros históricos e tradições antigas, que, apesar de não inspirados, ajudam a lançar luz sobre a possível identidade e trajetória desses personagens. Desde os primeiros séculos da era cristã, surgiram documentos apócrifos e relatos orais que buscavam preencher as lacunas deixadas pelo texto sagrado. Entre esses escritos, destaca-se o Evangelho Armênio da Infância, do século VI, que menciona os nomes dos magos e descreve detalhes sobre sua origem, referindo-se a eles como sábios persas de alta linhagem, estudiosos de astrologia e profecias hebraicas. Outra fonte que gera curiosidade são os registros preservados na Igreja Ortodoxa Siríaca e nos relatos coptas egípcios. Neles, os magos são apresentados não apenas como estudiosos, mas também como líderes espirituais de uma ordem sacerdotal antiga, vinculada às tradições zoroastristas, mas já impactada por profecias judaicas. Em algumas dessas tradições, o número de magos varia consideravelmente, indo de 3 até 12, e seus nomes também se modificam. Isso demonstra que, ao longo dos séculos, houve um esforço constante de diversas culturas em reivindicar alguma conexão com esses personagens misteriosos, tamanha a importância simbólica de sua visita a Jesus. Os relatos encontrados em antigos escritos orientais frequentemente apresentam os magos como homens que haviam estudado os escritos de Daniel e outras profecias hebraicas preservadas na Babilônia e na Pérsia. Essa linha é coerente com a narrativa bíblica, especialmente quando consideramos o papel de Daniel como líder dos sábios no tempo de Nabucodonosor, conforme descrito em Daniel capítulo 2, versículo 48. Segundo essas tradições, os magos não vieram por curiosidade astrológica, mas como cumpridores de um legado profético transmitido por gerações, esperando o nascimento do rei anunciado pelos céus. É importante ressaltar que, embora esses documentos não tenham autoridade canônica, eles apontam para a profundidade com que a história dos magos impactou o imaginário e a espiritualidade de diversas culturas.
A menção recorrente de estrelas, sonhos, profecias e peregrinação em busca do Messias mostra que a narrativa evangélica reverberou muito além de Jerusalém. Esses textos apócrifos, mesmo com suas imprecisões, testemunham a amplitude da influência dos magos e como sua jornada continua despertando perguntas e reflexões até hoje. Diante desses registros, vemos como Deus pode usar até mesmo tradições culturais e textos externos para provocar o coração humano a buscar mais da verdade. A fé cristã não se constrói sobre documentos ocultos ou especulações, mas também não teme investigá-los quando o foco permanece em Cristo. O essencial continua nas Escrituras, mas os ecos encontrados em outros textos antigos revelam que o impacto da visita dos magos não foi local, nem breve. Foi uma marca deixada na história da humanidade, registrada não apenas nas páginas da Bíblia, mas na memória espiritual de muitos povos. Entre as hipóteses mais aceitas pelos estudiosos está a de que os magos vieram da Pérsia, uma das civilizações mais avançadas da antiguidade, conhecida por sua ciência, cultura e sistema religioso sofisticado. Ali florescia o zoroastrismo, uma fé monoteísta com elementos de dualismo moral, que exaltava a busca pela verdade, a luz e a justiça. Os Magavan, ou magos, eram uma casta sacerdotal desse sistema, dedicados ao estudo das estrelas, à interpretação de sinais e à preservação dos rituais sagrados. Quando Mateus capítulo 2, versículo 1, menciona que os magos vieram do Oriente, é provável que se refira a essa região influente onde religião e ciência caminhavam juntas. A tradição zoroastrista acreditava em um Salvador que viria ao mundo para derrotar o mal e restaurar a ordem divina. Essa ideia ressoava fortemente com as promessas messiânicas do Antigo Testamento. Ao entrarem em contato com os judeus exilados na Babilônia, séculos antes, é possível que sacerdotes persas tenham assimilado fragmentos dessas profecias, especialmente as de Daniel, que viveu na corte dos reis medo-persas. Essa convivência de culturas permitiu um intercâmbio religioso raro, e muitos estudiosos defendem que os magos que vieram a Belém eram frutos dessa fusão. Zoroastristas impactados pela esperança messiânica hebraica. Essa origem persa explicaria não apenas o conhecimento astronômico dos magos, mas também sua reverência à estrela que apareceu. Para os zoroastristas, as estrelas eram manifestações da luta entre luz e trevas, e um novo astro no céu poderia simbolizar a chegada de uma figura cósmica redentora. Ao verem a estrela mencionada em Mateus capítulo 2, versículo 2, os magos teriam associado imediatamente o fenômeno à chegada do grande rei prometido. O encontro entre suas crenças ancestrais e as profecias judaicas culminou naquela peregrinação singular que os levou até o menino Jesus. É notável como Deus utilizou os elementos culturais e espirituais da Pérsia para conduzir os magos até Belém. Ele não exigiu que abandonassem sua linguagem simbólica, nem que se convertessem ao judaísmo antes de receber a revelação. Pelo contrário, Deus falou com eles em seu próprio idioma espiritual, as estrelas, e os guiou gradualmente até a verdade encarnada. Isso nos ensina que Deus é soberano sobre todas as culturas e capaz de se revelar a qualquer coração disposto, independentemente da tradição religiosa em que se encontre. Essa conexão com a Pérsia e com o zoroastrismo também amplia nossa visão do alcance da salvação. O nascimento de Jesus não impactou apenas pastores nas colinas de Belém, mas tocou sábios em palácios orientais. Mostra que o Deus de Israel é, de fato, o Deus de toda a terra e que sua luz pode brilhar em qualquer lugar onde haja sede de justiça, esperança e verdade. Os magos, em sua jornada desde a Pérsia até a presença do Cristo, nos mostram que a fé verdadeira é aquela que responde com humildade aos sinais que o céu envia.
Ao encerrar sua participação na narrativa bíblica, os magos desaparecem silenciosamente, mas seu legado permanece como um dos testemunhos mais poderosos de busca sincera por Deus. Eles não se tornaram apóstolos, nem fundaram igrejas ou escreveram cartas. Contudo, seu gesto de adoração, registrado em Mateus capítulo 2, versículo 11, ecoa como um modelo de humildade e rendição. Homens sábios, ricos e influentes se ajoelharam diante de um bebê envolto em simplicidade, reconhecendo nele algo que os olhos humanos comuns não poderiam perceber: a glória de Deus escondida na carne. A primeira grande lição que os magos nos deixam é sobre humildade. Eles não chegaram impondo suas tradições ou se considerando superiores por seu conhecimento ou posição. Pelo contrário, trouxeram o melhor que tinham e se curvaram. No mundo antigo, ajoelhar-se diante de alguém era um ato de total submissão. Ao fazer isso diante de Jesus, eles renunciaram simbolicamente a qualquer outro trono. Eles entenderam que, diante do verdadeiro rei, não há espaço para orgulho ou pretensões. Apenas quem se inclina reconhece a realeza de Cristo. A segunda lição é sobre discernimento. Os magos souberam identificar os sinais, resistiram às manipulações de Herodes e obedeceram à direção divina recebida em sonho. Seu discernimento não era apenas intelectual, mas espiritual. Eles perceberam que a voz de Deus pode vir de formas inesperadas, em uma estrela, em um texto antigo, em um sonho. Isso revela uma fé sensível, treinada na escuta e pronta para agir. O discernimento dos magos os livrou da armadilha de um tirano e os conduziu à presença do Messias. A terceira lição é sobre adoração verdadeira. Eles não adoraram o lugar, nem se impressionaram com a simplicidade da cena. Não buscaram reconhecimento por sua jornada, nem exigiram sinais adicionais. Adoraram porque reconheceram. Adoraram porque creram. Essa é a essência da adoração. Entregar-se sem reservas diante de quem é digno, não por conveniência, mas por convicção. Os magos adoraram o Cristo mesmo antes de qualquer milagre, cruz ou ressurreição. Adoraram na fé, não na evidência. E isso é o que torna sua adoração ainda mais preciosa. O legado dos magos é um convite permanente àqueles que caminham pela fé. Eles nos lembram de que o Evangelho é para os que têm sede, os que buscam, os que seguem sinais com esperança e coragem. Sua jornada termina onde toda verdadeira jornada espiritual deve terminar, aos pés de Jesus. E ali, diante do Salvador, deixaram não apenas seus presentes, mas também o exemplo de uma vida que sabe reconhecer a luz quando ela brilha, ainda que em um lugar improvável, envolta em silêncio e simplicidade. Quantos ainda hoje estão dispostos a atravessar desertos em busca da verdade? Compartilhe nos comentários o que mais tocou seu coração nesta jornada dos magos. Envie este vídeo para alguém que também precisa redescobrir a beleza da fé simples e sincera. E se você valoriza reflexões como esta, inscreva-se e caminhe conosco em cada nova revelação. O céu ainda fala, e há sempre mais luz para quem decide seguir.